Fala, galera apaixonada por velocidade. Aqui quem fala é o Biru Speed, narrador oficial do Elme TV, trazendo para você os melhores conteúdos sobre automobilismo e Fórmula 1. Não esqueça de deixar aquele like maroto e ativar o sininho para não perder nada. A rivalidade entre companheiros de equipe sempre chamou atenção na Fórmula 1, mas, e quando a rivalidade, simplesmente não existe, ou melhor, e quando um dos lados nem tem chance real de competir, o que aconteceu com Gabriel Bortoleto no GP do Canadá de 2025 pode ter sido mais do que só uma corrida difícil, pode ter sido a prova de que a Sauber não está tratando seus dois pilotos da mesma forma. Enquanto Nico Hülkenberg parece operar em um ambiente estável com carro no ponto e estratégia a favor, o brasileiro tem enfrentado situações que vão muito além da pista, e o mais preocupante, isso vem se repetindo desde a estreia. No Canadá, Bortoleto fez algo inacreditável. Defendeu posição com pneus duros por 50 voltas seguidas, mesmo com carro limitado e contra adversários com muito mais ritmo. Chegou em 14º no braço, e a pergunta que não quer calar: por que a equipe segue colocando o brasileiro em condições tão complicadas? Isso é coincidência ou preferência? Fica comigo até o fim, porque a gente vai destrinchar tudo isso com dados, argumentos e sem enrolação. E se você é fã de F1, vai entender por que esse GP pode ter sido o ponto de virada na relação entre Bortoleto e a Sauber. Gabriel Bortoleto pode até não ter pontuado no GP do Canadá, mas o que ele fez na pista foi coisa de gente grande. Durante a corrida, ele completou 50 voltas com o mesmo pneu duro, algo raríssimo na Fórmula 1 atual. Enquanto muitos pilotos trocavam pneus e voltavam com um ritmo mais forte, o brasileiro segurava a pressão de todo lado. Foi atacado por carros da Red Bull, da Williams e da Racing Bulls, e mesmo assim, defendeu posição até onde deu. Com o carro da Sauber que segue entre os menos competitivos do grid, isso se tornou ainda mais impressionante. Não foi apenas uma questão de desgaste físico, mas de mentalidade, mostrou que mesmo sendo deixado em segundo plano, ainda tem garras para competir. O resultado final foi o 14º lugar, mas o contexto diz mais do que os números. Ele não só sobreviveu, ele resistiu com inteligência, controle e uma leitura de corrida acima da média. Só que, apesar desses esforços, a equipe pouco falou sobre isso. Nenhum destaque na comunicação oficial, nenhum reconhecimento técnico. Na entrevista pós-corrida, Bortoleto ainda elogia o trabalho da equipe, mostrando educação, mas também deixando nas entrelinhas uma possível frustração. Será que ele não reclama porque não pode? Ou será que entendeu que, na F1, bater de frente com um time pode custar caro? E é justamente aí que começa a levantar a dúvida. Existe mesmo disputa justa dentro da Sauber? Ou já tem alguém sendo deixado para trás? Quando se analisa os dados friamente, fica difícil não notar um padrão. Desde o início da temporada, Gabriel Bortoleto tem sido colocado em situações mais complicadas que Nico Hülkenberg. No GP do Canadá, por exemplo, o brasileiro ficou fora do Q2 por apenas 70 milésimos de segundo. Quem avançou o companheiro de equipe, com o mesmo carro no mesmo fim de semana? Coincidência? Talvez. Mas é só voltar corrida por corrida desde o Grande Prêmio do Bahrein e os números começam a formar um desenho. Em quase todas as etapas, Gabriel recebe stints mais longos, pneus mais desgastados, e chamadas de pit stop mais tardias. Isso não é especulação, é só cruzar os dados. Sempre que a Sauber precisa arriscar alguma estratégia, Bortoleto vira o alvo. Já Hülkenberg costuma ter janelas de pit mais favoráveis e carros mais estáveis durante a prova. E isso, numa equipe que luta do meio para trás, faz muita diferença. Uma estratégia equivocada pode significar
perder 2 ou 3 posições, o que na prática mata qualquer chance de pontuar. O curioso é que ninguém dentro da equipe fala abertamente sobre isso. Nas falas oficiais, tudo parece igual. Mas os números mostram outra coisa. Existe sim um tratamento técnico diferente. E o que parece? Que um dos dois está sendo mais protegido. O motivo, talvez seja experiência, talvez seja conveniência, mas se for proposital, a Sauber está desperdiçando talento e minando a confiança de um piloto que, mesmo novatos, já provou que merece mais. No meio de tudo isso, chama a atenção como certas decisões vêm se repetindo corrida após corrida. No GP do Canadá, por exemplo, a Sauber optou por manter Bortoleto na pista por um período muito mais longo que o normal. A justificativa pode até parecer técnica, mas o resultado prático foi claro. Ele ficou preso no tráfego, perdeu rendimento e, mais uma vez, teve a chance de brigar por pontos comprometida. Enquanto isso, Nico Hülkenberg fazia seu pit stop no momento ideal, com o ar limpo à frente e mais condições de capitalizar com a estratégia. Essa diferença se repete desde a vez de abertura da temporada, quando a equipe precisa jogar no seguro, Hülkenberg recebe o plano mais estável. Já quando a situação existe risco, a responsabilidade recai sobre Gabriel. Foi assim no Bahrein, em Jeddah, em Miami e de novo, no Canadá. A pergunta que surge é, por que a equipe insiste nesse padrão? Alguns justificam com base na tabela do campeonato. Hülkenberg tem mais pontos, e por isso mereceria mais foco, mas isso levanta outro ponto. Como ele chegou nessa posição? Será que foi só mérito? Ou o apoio da equipe? Fez a diferença ao longo das corridas? No fim das contas, quem analisa com atenção percebe que o discurso de igualdade dentro da Sauber não se sustenta diante dos dados. Que parece que o brasileiro está servindo de escudo para decisões que não usariam aplicar ao piloto mais experiente da equipe. Depois de uma corrida intensa, Gabriel Bortoleto deu uma entrevista pós-GP que chamou a atenção pelo tom. Mesmo visivelmente frustrado, evitou qualquer crítica direta à equipe. Mais do que isso, elogiou o trabalho decente da Sauber e disse que não vale a pena reclamar. Mas a questão é, será que ele realmente acredita nisso? Ou será que, dentro do paddock, ele sabe que falar demais pode fechar portas? Durante a prova, Bortoleto teve que defender posição contra adversários com carros superiores, segurando o máximo possível mesmo com pneus já desgastados. A imagem do brasileiro resistindo sozinho contra uma Red Bull, uma Williams e uma Racing Blues não passou despercebida. Não foi só um ato técnico, foi simbólico. Era como se ele estivesse dizendo, sem palavras, que não vai aceitar a condição de segundo piloto calado. Mariana Becker chegou a perguntar sobre a estratégia. A resposta da equipe foi vaga. É difícil dizer agora, precisamos analisar. Traduzindo do corporativo para o real, não temos explicação boa o suficiente. A verdade é que, mesmo sendo educado e evitando polêmicas, o comportamento de Bortoleto mostra que ele está ciente do que está acontecendo. E mesmo assim, continua entregando. A Sauber parece subestimar o impacto disso tudo. Mas quem acompanha a categoria de perto, percebe que esse silêncio educado do piloto pode a qualquer momento se transformar em uma cobrança mais direta, dentro ou fora da pista. E o clima interno já começa a refletir isso. Nos bastidores já circulam informações de que o clima entre o staff de Gabriel Bortoleto e a equipe Sauber está longe de ser tranquilo. A relação, que no começo do ano parecia de construção mútua, tem mostrado sinais claros de desgaste. Não é só
pelas estratégias duvidosas, mas também pela sensação de que o brasileiro vem sendo usado como peça secundária dentro do projeto. O Paddock comenta, analistas percebem e os fãs notam, há algo desalinhado. Mesmo com tudo isso, o Bortoleto continua entregando resultados dentro do que o carro permite. E isso talvez seja o maior incômodo para a equipe. Ele não se conforma, não se cala nas atitudes, e segue mostrando que quer competir de verdade. Ou será que isso força a S. Albert a se posicionar na F1? Bater de frente tratam os dois pilotos de forma equilibrada ou assume que tem um foco claro em começa a levantar além dúvida disso, o desempenho de Gabriel chama a atenção fora da garagem da equipe. Ou já tem alguém sendo deixado outras escuderias e quando chefes de paddock observam, fica difícil não piloto que, mesmo em desvantagem técnica e tática, se destaca por temporada, entrega controle e consistência, acaba gerando interesse no mercado. Se a S. Albert não ajustar a Canadá, por exemplo, rota, corre o risco de perder um talento em ascensão que se pode render frutos a longo prazo. Quem avançou no companheiro de equipe? Fim. O GP do Canadá revelou mais do que apenas diferenças em estratégia. Mostrou em tempo real que, mas é só voltar a divisão interna existe. O Grande Prêmio do Bahrein Bortoleto está disposto a resistir, mesmo quando tudo parece jogar. Em quase todas as etapas, Gabriel recebe gostou mais desse vídeo? Pneus mais. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Chamadas de pit stop não esqueça de se inscrever no ElmeTV para mais análises, histórias e momentos épicos do mundo da Fórmula 1. Arriscar alguma estratégia. Até Bortoleto vira o alvo. Próximo, como sempre, Simiinho costuma ter janelas de pit mais favoráveis e carros mais estáveis durante a prova. E isso, numa equipe que luta do meio para trás, faz muita diferença. Uma estratégia equivocada